TV Nacional. Associe-se. Boa tarde ainda, 10 para as 6, a todas e todos. Como tem sido uma tradição da gestão, antes de fazer meu pronunciamento, esse especial dia, né, de celebração dos 181 anos, farei uma breve descrição. Eu sou um homem de estatura mediana, cabelos grisalhos, uso óculos, uma barba rala, tenho um nariz grande. Eu hoje uso um terno azul marinho com uma gravata meia rosada, estou falando, né, da tribuna desse lindo plenário da Confederação Nacional do Comércio. Saúdo, né, primeiro cumprimento toda a diretoria presente, nas pessoas, dos diretores presentes, enfim, que eu consigo apontar daqui, né? Fiz inicialmente o primeiro vice-presidente, doutor Carlos Eduardo Machado, a segunda vice-presidente, doutora Adriana Brasil Guimarães, a doutora Márcia Dines, diretora de biblioteca, doutora Leila Pose, diretora cultural e também diretora da Escola Superior do Instituto dos Advogados Brasileiros, o doutor Vitor Sardas, né, responsável pela coordenação da nossa escola, aqui presente também, diretor, doutor Miro Teixeira, doutora Carmela Grune, diretora de comunicação, doutor Nélio Giordini, nosso diretor de eventos, e os diretores presentes à mesa, doutor Jorge Folena e doutor Edmir. Doutor Laerte, desculpe, enfim, doutor Sérgio Rieira, que eu também, enfim, as coisas que eu estou olhando, enfim, né? Então, agradeço, doutor Paulo Maltes, obrigado, enfim, então vocês vão levantando a mão que eu acho todos. Sem vocês, efetivamente, nós não avançaríamos neste momento. Saúdo os ex-presidentes, na pessoa da doutora Maria Adélia Campelo aqui presente, os membros do Conselho Superior, na pessoa da doutora Tereza Cristina Pantoja. Agradeço a colaboração de todos os presidentes de comissão presentes e os saúdos na pessoa da doutora Fernanda Sauer. Cumprimento a todos os associados na pessoa da doutora Leila Borges, que aqui nos acompanha. Cadê Leila? Leila está ali. Cumprimento aos membros do Conselho de Notáveis, na pessoa do desembargador Marcos Fávia. Cumprimento a mesa. Inicialmente, eu vou daqui, primeiramente, doutor Vitorino Sherman, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que tem caminhado nessa gestão de uma forma muito carinhosa com o Instituto dos Advogados Brasileiros. Doutor Sérgio Tost, nosso orador oficial, tem sido fundamental, né, para que consigamos passar, né, esse triênio com todo o brilho que necessário para o Instituto dos Advogados Brasileiros. O empossando, doutor José Roberto Tadros, que desde logo agradeço, presidente do sistema CNC, SESC, SENAC, que desde logo agradeço pela sua generosidade de nos abrigar hoje numa sessão excepcional. Vossa Excelência foi responsável por fazer a nossa primeira posse fora da nossa sede, não da nossa sede, mas a primeira posse numa solenidade de aniversário como essa dos 181 anos. Doutor José Bernardo Cabral, nosso membro benemérito, que dispensa, né, todos os elogios e predicados, aqui representando o presidente Beto Simonetti, nós
estamos falando do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, medalha Rui Barbosa, detentor de todas as medalhas do Instituto dos Advogados Brasileiros. Uma felicidade, Bernardo, e agradeço também o seu carinho, né, de contribuir na organização desta nossa solenidade. A deputada estadual Tia Ju, que tem sido também muito presente no Instituto, nossa comendadora, detentora da medalha, do conjunto de medalhas de Esperança Garcia. Obrigado mais uma vez pela presença e pela parceria. O professor Joaquim Falcão, que hoje nos visita, né? Enfim, a partir de uma grande conspiração havida em Lisboa, a Joaquim hoje nos presenteará, né, com uma linda manifestação. E o desembargador André Marques, representando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também, né, o tribunal sempre foi muito presente nesses anos de gestão, e o desembargador André esteve presente no primeiro ano, quando fazia uns 179 anos, no início da gestão. O desembargador André esteve aqui presente, prestigiando e representando o tribunal. Querido amigo, muito obrigado, né, pela sua gentileza de estar aqui presente. Esse é o nosso último agosto da atual gestão. Desde logo quero dizer que não irei enveredar para despedidas, realizações, nada disso, apenas uma constatação de fato. Na medida em que agosto é um mês muito especial para a Casa de Montezuma, e este é o nosso último agosto da atual gestão. 2022, preocupação da nossa gestão foi a defesa da democracia. Naquele momento passávamos por um momento muito sensível do Estado brasileiro, onde os conflitos reinavam, e o Instituto foi muito vocal, muito comprometido em preservar o Estado de Direito. Sem prejuízo, evidentemente, né, de sempre renovar, né, os valores da nossa casa. Naquela oportunidade, inclusive, fizemos uma homenagem ao nosso membro do Conselho Superior, Zé Roberto Patóquio, que recebeu a medalha Montezuma. Ano passado, 2023, foi o grande ano da efeméride dos nossos 180 anos, e ali renovamos todos os nossos compromissos históricos, institucionais, né, de revisitar a nossa história, de revisitar e reafirmar nossos valores. O Instituto tratou de todas essas questões. Neste ano de 2024, ficamos, enfim, de viver a reflexão sobre, né, qual seria, né, o nosso ponto de reflexão, né? E aí vale uma observação, pela generosidade do nosso orador, nesta gestão, que normalmente o presidente não fala, né, nessas solenidades, mas desde o primeiro ano eu tenho um momento de fala do presidente, por insistência do secretário-geral. O secretário-geral disse que seria importante a manifestação da presidência, e isso vem se renovando anualmente, e hoje eu aqui trago de uma forma diferente, né, de improviso. Nesse processo de reflexão do que falar, me ocorreu uma preocupação que vem sendo acometida a várias instituições. Converso frequentemente com presidentes de entidades e escuto deles a dificuldade hoje das instituições exercerem o seu papel no âmbito interno e externo, sem que não traga para dentro dos seus debates, né, a conflagração nacional que a gente vive.
É interessante observar que como os conflitos se repetem, né? É, a dificuldade relacional hoje da sociedade é definitivamente uma doença, onde todos, sejam letrados, sejam iletrados, reproduzem uma lógica sórdida das redes sociais, onde ali, né, todos depositam todas as suas frustrações, rancores, ódios, intolerâncias. E é interessante a gente verificar que, de certa forma, as instituições que recepcionam essa dificuldade, né, de interseção associativa e se deparam com o mesmo com uma reprodução dessa mesma lógica, ou seja, a intolerância, o discurso de ódio, enfim, dentro, evidentemente, de cada característica de instituição, de certa forma, nós verificamos dentro das nossas, né, instituições. Eu não acreditei, doutor Armando, nosso diretor, Armando, enfim, perdoe, enfim, eu vi você daqui, enfim, você não levantou a mão. O Arnon também estava aqui, Arnon Velmovitz, eu não vi o Arnon, enfim. E o fato é que é muito importante, né, que as instituições não repitam isso, porque com esse esvaziamento que vem ocorrendo das representações da sociedade civil e a dificuldade delas trabalharem o tema, nós alimentamos, né, esse momento, né, de difícil conexão entre realidades bem diferentes. Instituições como a CNC, como o Instituto dos Advogados Brasileiros, como a Academia Brasileira de Letras, têm um papel, o Instituto Histórico Geográfico, um papel histórico fundamental de manter a sanidade social. E isso deve ser um compromisso de todos os gestores, mas não só dos gestores das entidades, ou seja, das suas diretorias, mas também do seu corpo associativo, né? Dificuldade que as pessoas têm hoje de darem cumprimento ao que está estabelecido nas regras de uma instituição, dificuldade que as pessoas têm hoje de receber determinada crítica, é tudo fruto desse mundo que se deteriorou. E nós temos que resgatar, porque nós temos compromissos com o processo civilizatório, e o processo civilizatório passa pelo compromisso dos deveres institucionais. Então, é importante. Eu estava. Não sei se ali na minha pasta tem um texto que eu queria fazer uma leitura. Acho que é esse. E eu creio, enfim, e aí, dentro da nossa perspectiva, né, eu ainda tenho outro ponto para tratar, enfim, mas dentro dessa perspectiva de preservação desses compromissos, da necessidade, né, do amplo respeito, o nosso associado Cláudio Pinho, em determinada sessão, trouxe, né, um lindo texto, carinhoso texto, que hoje o nosso empossando será o primeiro a receber. A proposta é que nós venhamos a integrar o nosso kit da instituição no momento da posse. Esse texto que eu queria relembrar a vocês, porque esse texto já foi lido no plenário do Instituto e trata mais ou menos, enfim, como se fossem os mandamentos do associado do Instituto. E ele começa assim: ser humilde. Os consórcios e consórcios do Instituto dos Advogados Brasileiros são juristas, advogados, advogadas e operadores do direito, ativos ou aposentados, das mais variadas formações no mundo do direito. Sabe aquele assunto que você domina ou que você não domina? Pois é, a pessoa que é a maior autoridade nesse assunto pode estar sentado ao lado no plenário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Aprende a ouvir. No IAB, só é dada a palavra uma única vez, a cada membro em determinada discussão.
Por isso, cada palavra tem que ser pensada antes de articulada. E ouvir é sempre a melhor opção antes de falar. Ser corajoso. Ser corajosa. Ocupe a tribuna sem medo de agradar ou desagradar. Quem quer que seja. Destemor é a palavra que deve nortear o debate das nossas ideias no Instituto dos Advogados Brasileiros. Ser cortês. No IAB temos adversários e adversárias de ideias e posições, mas é o lugar onde encontramos nossos iguais. Todos e todas largam seus trabalhos e lares para passar 2 horas em discussões que poderão resultar em êxtase ou frustração, dependendo do resultado do debate. Nunca deixe que os embates ou os desgastes das discussões o façam esquecer esse respeito com o outro. Ser amigo, ser amiga. A média de idade dos nossos associados e associadas, invariavelmente, é elevada. A cada dia passa a nossa própria idade, a cada dia que passa a nossa própria idade, caminha para um fim. Tenha momentos de deleite com seus pares, ouvindo os casos e histórias. Ofereça o ombro, afeto, e se permita sentir saudades do IAB e de nossos consórcios e consórcias. E quando o presidente comunicar que mais um ou mais uma se foi, agradeça por ter tido a oportunidade de ter vivido momentos com ele ou com ela. Perpetue a memória, repassando o que lhe foi contado. Ser tolerante. Além de vários títulos, formações e experiências, aqui também se amontoam várias histórias de vida que a ninguém é dado o direito de julgamento. Aqui é um lugar onde a tolerância com o diferente é vivida diariamente. Ser brasileiro. Todos vêm ao IAB para contribuir minimamente com a construção do que acreditam ser um país melhor. Nesta casa, ser brasileiro não é ser um tolo. Não se incomode se mais à esquerda ou mais à direita. No plenário do IAB nunca se soube se direita ou esquerda é só um ponto de vista de quem está sentado no plenário ou de quem está olhando para ele. Cultue o conhecimento, mas busque a sabedoria. Muitas serão as horas de estudo, debruçadas em teses, escrevendo livros, artigos ou pareceres. Saiba que a sabedoria pode ser em coisas mais simples e objetivas, entre o conhecimento e a sabedoria. Que fique entre o conhecimento e a sabedoria, que fique com a sabedoria, pois ela será o norte que o guiará na busca da justiça. Esses mandamentos são os mandamentos que nós precisamos renovar dentro do Instituto, porque o Instituto é isto aqui. O Instituto não é a reprodução do que vem ocorrendo na sociedade, porque nós somos os protagonistas daqueles que levam justamente a harmonia, a paz e a civilidade. Dentro dessa perspectiva, e com o propósito de provocar, eu, quando tomei posse, no dia que tomei posse, recebi, numa conversa separada, um associado nosso, eu posso dizer quem é o nosso representante de Brasília, o doutor Joelson, que me disse que o Instituto precisava ter como prioridade pensar na diversidade. E dentro de uma perspectiva muito ousada. Aquilo ficou registrado, conversamos pontualmente em alguns momentos sobre isso. E esse assunto vem sendo amadurecido. Amadurecido de inúmeras formas, que a sociedade vem amadurecendo. E esse amadurecimento nos leva a novas reflexões e é o compromisso com o Instituto em ser protagonista e estar sempre na vanguarda.
Tivemos, dentro dessa perspectiva, passei por alguns episódios que me tocaram muito, ah, e, e um bem recente, né, que foi a Conferência da OAB da Mulher, né, na Bahia. Estava lá presente com a doutora Leila Pose, e foi um momento de muita potência. O pronunciamento da ministra Carmen Lúcia, confreira do Instituto dos Advogados Brasileiros, e aqui fica o registro. Ontem, desembargador, dei posse em Brasília ao ministro Gilmar Mendes, no gabinete dele. Então, posso lhe assegurar que temos maioria confortável no Supremo Tribunal Federal. Nos faltam apenas 3 ministros para termos a unanimidade. Então, porque, né, essa é a característica da nossa casa, é uma casa de juristas onde temos todos os espaços permitidos. E dentro dessa perspectiva, né, e internamente no Instituto, né, o tema relativo à diversidade, a necessidade de estarmos atentos à integração, o Instituto vem demonstrado, né, o seu papel. Enfim, temos, né, o pleno espaço, né, para todas as representações da sociedade e, enfim, tivemos a associação da primeira advogada trans, enfim, do Instituto. Temos, né, uma agenda muito profícua, intensa e forte, envolvendo as questões de gênero. Há o debate envolvendo as questões, né, da igualdade racial, tem sido muito presente no Instituto. Isso faz com que a gente reflexione sobre o que é suficiente. E eu juro que eu não vou me alongar, para que uma instituição, né, do gabarito e do quilate do Instituto assim se apresente publicamente. Nós temos um papel dentro do espaço público. Segunda-feira estive no acompanhando a reunião do Conselho Federal, como tenho feito mensalmente. Teve a reunião do Conselho, um debate assim que tomou praticamente tarde e noite, terminou tarde a sessão, quase 9 horas da noite, discutindo a aprovação, né, a regulamentação de um protocolo de procedimentos e julgamentos sob a perspectiva de gênero. Discussão que também foi muito potente, inclusive com brilhantes manifestações da doutora Silvia Souza, que não sei se nos acompanha pelo virtualmente, dentro, né, da defesa das questões de um olhar, né, que as instituições devem ter internamente sobre a diversidade. Eu não estou falando só da questão de gênero, eu estou falando da diversidade. Nessa perspectiva, as manifestações foram muitas. E um associado nosso, que nos representa, né, no Rio Grande do Norte, que é o doutor Olavo Hamilton, lá presente, fez uma manifestação dizendo que ele, na qualidade de homem, branco e hétero, tinha muita dificuldade em efetivamente, né, entender a extensão da importância daquilo, não que ele entendesse, ao contrário, ele é um grande defensor, enfim, um dos mais vocais no Conselho, porque ele justamente ele era homem, branco e hétero. Então, as questões de raça, as questões envolvendo as dificuldades de gênero, as ocupações de espaço ali, estavam, para ele compreendia, e eu, da mesma forma, eu reproduzo o que ele falou, porque eu também concordo. Mas, numa perspectiva de que mais de 50% dos advogados hoje, né, são do sexo feminino, onde a advocacia negra, né, tem hoje devido ao seu papel e seu espaço preservado nos conselhos, né, das seccionais, as instituições precisam, né, reavaliar alguns pontos importantes, inclusive tocar em situações que geram muita perplexidade. Mas eu, como estou aqui na frente de muitos membros da Academia Brasileira de Letras, sei a importância do papel pesado, né, que as palavras têm. Hoje, a expressão
exclusivamente masculina, ela não comunica mais como deve ser, e ontem lá, e segunda-feira, muito brevemente, eu me pronunciei sobre isso, no Conselho Federal, houve um apontamento sobre isso, a necessidade das instituições também reformarem a sua forma de apresentação. E aí eu faço agora o encaminhamento nessa provocação. Enfim, nós estamos atrasados, na verdade. O doutor Sérgio Santana certamente aqui vem cobrando com relação ao nosso estatuinte. O doutor Carlos Eduardo Machado já trabalhou numa primeira minuta, que eu estou encerrando os comentários agora para encaminhamento da diretoria, e nada mais importante que a liderança da casa apresente uma discussão a ser realizada no âmbito da instituição com relação à forma como a instituição deve se apresentar ao público, para que, já que foi protagonista no processo republicano, já que foi protagonista na defesa da democracia, e já que é protagonista na defesa, né, de todas as questões humanistas, cabe agora nós discutirmos, né, a alteração da nossa nomenclatura e alterar os advogados para a advocacia brasileira. A gente precisa ter essa questão, a ordem vai enfrentar essa questão muito brevemente. Eu acho que o Instituto tem que estar na liderança dessa questão e não trabalhar a reboque do que virá a partir das novas instituições, com as demais instituições da área do direito. Esperam de nós isso, na verdade. Eu fui procurado nessa perspectiva por algumas pessoas, enfim, dizendo que, já que, né, fomos responsáveis pela criação da Ordem dos Advogados, nós temos que pensar também em termos, dentro da perspectiva de reconhecimento da diversidade, e eu não estou falando só de gênero aqui, a necessidade de termos o reconhecimento que a advocacia ela é muito mais complexa do que hoje é apresentado a partir de uma perspectiva, né, institucional, com viés histórico machista. Então, dentro dessa perspectiva, eu estou aqui apresentando esse encaminhamento, será feita a diretoria, acho que esse debate tem que sair daqui. E eu sei que a questão é muito sensível para muitos, mas ela merece efetivamente uma reflexão nossa com toda a autoridade e necessidade de encaminhamento de uma questão que nos permitirá manter a instituição sempre na vanguarda do direito, na defesa das minorias, na defesa das liberdades, na defesa dos direitos humanos. Feliz 181 anos. Parabéns, Instituto dos Advogados Brasileiros. Associe-se.